que são os 7 selos e as 7 trombetas do Apocalipse. Os 7 selos e as 7 trombetas da Bíblia fazem parte de uma série de eventos catastróficos que sinalizam grandes mudanças para a Terra. Aqui está o que o Apocalipse nos diz sobre esses símbolos e os eventos que os cercam. Observei quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, com voz como de trovão, vem. Apocalipse capítulo 6, verso 1. Reminiscentes das 10 pragas que caíram sobre o Egito durante o Êxodo. Êxodo capítulo 7, verso 11. Uma série de eventos catastróficos, marcados por 7 selos, ocorrerão durante os dias finais para decretar o julgamento de Deus sobre a terra. Embora Apocalipse tenha mais pragas do que apenas os 7 selos e as 7 trombetas, as 7 taças e os 7 trovões, os últimos dos quais João nem sequer foi autorizado a escrever as suas calamidades específicas. Apocalipse capítulo 10, verso 4. Os 7 selos são descritos nos capítulos 5, 6 e 8 do Apocalipse. Neste vídeo você entenderá a importância do número 7 nas Escrituras e por que devemos nos preocupar com esses eventos que ocorrerão na Terra. Número 7 na Bíblia. Simbolismo e importância. O simbolismo dos números abrange todas as Escrituras, e o 7 desempenha um papel particularmente importante, especialmente no Apocalipse. 7 tende a significar totalidade e perfeição. A razão pela qual o diabo adota o número 666 é que 6 tende a representar incompletude ou imperfeição. Deus criou o mundo em 7 dias. Gênesis 1. O Apocalipse fala de 7 igrejas, e os israelitas têm 7 dias santos anuais. Como cada praga no Apocalipse vem em um septeto, isso significa a conclusão ou perfeição da ira de Deus. Quem são os 7 selos do Apocalipse? Esses selos aparecem em Apocalipse capítulo 6, versos 1 a 17, e Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 5, quando João vê um pergaminho no céu, que nenhum ser, exceto o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, pode abrir. Apocalipse 5, versículos 4 e 5. E João observa Deus abrindo os selos, um por um, para desenrolar o pergaminho. O primeiro selo. Cavalo branco. Apocalipse capítulo 6, verso 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Este primeiro selo introduz o anticristo em cena, como um cavaleiro num cavalo branco. Este cavaleiro usa uma coroa, e enganará muitos com negociações de paz, trazendo uma falsa sensação de segurança mundial, mas travará uma intensa guerra contra os santos. O segundo selo, cavalo vermelho. Apocalipse 6, verso 4. E saiu outro cavalo, vermelho brilhante. Seu cavaleiro teve permissão para tirar a paz da terra, para que as pessoas matassem umas às outras, e ele recebeu uma grande espada. Apesar das promessas de paz do anticristo, a guerra irá estourar, depois que este selo for rompido. Durante o segundo selo, o cavaleiro vermelho, montado em um cavalo, mata um grande número de pessoas. O terceiro selo, cavalo preto. Apocalipse capítulo 6, verso 5. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, e olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Um cavaleiro montado num cavalo preto espalhará fome por toda a terra. Quando o terceiro selo for quebrado, com qualquer população que reste na terra depois da guerra, eles terão de sobreviver apenas com alimentos. O quarto selo, o cavalo amarelo ou verde. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, venha. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o nome do seu cavaleiro era Morte, e Hades o seguiu. E a eles foram dados autoridade sobre um quarto da terra, para matar com a espada e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. A morte montada num cavalo amarelo destrói um quarto da terra. Muitos atribuíram os eventos do segundo ao quarto selo, as grandes guerras, fomes e peste bubônica,
que destruíram boa parte da Europa no século XIV. Entretanto, a Bíblia deixa claro que esses eventos serão ainda piores no futuro próximo. O quinto selo. Almas martirizadas. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Os martirizados mortos pela intensa perseguição iniciada pelo anticristo perguntarão a Deus quanto tempo resta até que ele julgue a terra. Eles são informados um pouco mais e recebem uma túnica branca. O sexto selo. Terremoto. Sol escurecendo, lua de sangue, estrelas caídas. Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 14. Quando ele abriu o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco, a lua cheia tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira derrama seus frutos de inverno, quando sacudidos por um vendaval. O céu desapareceu como um pergaminho que está sendo enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. Eventos naturais catastróficos são introduzidos com o sexto selo, incluindo um forte terremoto, o sol ficando preto, a lua ficando vermelha como sangue, estrelas caindo do céu e montanhas e ilhas desaparecendo. Cumpre-se assim as palavras de Jesus em Mateus 24. As potências do céu serão abaladas. O sétimo selo. Silêncio no céu. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O silêncio enche o céu. Uma reminiscência do dia de descanso sabático que Deus tirou no sétimo dia após a criação. Ocorre aqui uma breve pausa antes dos julgamentos seguintes. O que significam as 7 trombetas do Apocalipse, depois dos 7 selos. Após o silêncio do sétimo selo, os anjos soam as 7 trombetas, o próximo septeto de julgamento. A primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e estes foram lançados sobre a terra, e 1/3 da terra foi queimado, e 1/3 das árvores foram queimados, e toda a erva verde foi queimada. Granizo, fogo e sangue cairão sobre a terra, e destruirão 1/3 de toda a vida vegetal. A segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo semelhante a uma grande montanha, ardendo em fogo, foi lançado ao mar, e 1/3 do mar tornou-se em sangue. Uma montanha em chamas cai no mar, transforma 1/3 do oceano em sangue, e 1/3 de toda a vida marinha morre. A terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. Uma estrela chamada Absinto envenena 1/3 de todo o abastecimento de água doce. A quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, e 1/3 da lua, e 1/3 das estrelas, para que 1/3 da sua luz se escurecesse, e 1/3 do dia se escurecesse, impedido de brilhar, e também 1/3 da noite. 1/3 da lua, das estrelas e do sol escurece. As forças cósmicas celestes anunciam a vinda do Messias. A quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versos 3 a 11. Então da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e eles receberam poder, como o poder dos escorpiões da terra. Eles foram instruídos a não danificar a grama da terra, ou qualquer planta verde ou qualquer árvore, mas apenas aquelas pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Eles foram autorizados a atormentá-los por 5 meses, mas não para matá-los. E seu tormento era como o tormento de um escorpião quando pica alguém. E naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não o acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Na aparência, os gafanhotos eram como cavalos, preparados para a batalha.
Em suas cabeças havia o que pareciam coroas de ouro. Seus rostos eram como rostos humanos, seus cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Eles tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o barulho de muitos carros, com cavalos correndo para a batalha. Eles têm caudas e ferrões como escorpiões, e seu poder para machucar pessoas por 5 meses está em seu encalço. Eles têm como rei sobre eles o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego ele é chamado Apolion. Gafanhotos demoníacos com rostos humanos, cabelos longos, dentes de leão, e o poder de uma picada de escorpião. Praga e picam os incrédulos por 5 meses. Aqueles que são picados desejarão a morte. Alguns estudiosos entendem que essas criaturas representam demônios que serão soltos nos tempos finais. A sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versos 12 a 18. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e houve uma voz vinda das 4 pontas do altar de ouro, diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: liberte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Assim, os 4 anjos que haviam sido preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, foram libertados para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e ouvi o seu número. E foi assim que vi os cavalos em minha visão, e aqueles que os montavam. Eles usavam couraças da cor do fogo, da safira e do enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta 1/3 parte da humanidade, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. 4 anjos caídos são libertados e exterminam as pessoas do enxofre e do fogo que sai de suas bocas. Eles conseguem exterminar 1/3 da humanidade. Muitos estudiosos sugerem que isto representa uma grande guerra. A sétima trombeta. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Outra pausa nas pragas, e nas 7 taças do julgamento. 24 anciãos no céu declaram que é hora de destruir aqueles que destroem a terra. O templo no céu é aberto, apresentando a Arca da Aliança. Porque os cristãos deveriam se preocupar com os 7 selos e as 7 trombetas. Deus nos forneceu um plano do que acontecerá durante o fim dos tempos. À medida que nos aproximamos rapidamente desses tempos, devemos estar preparados para a severidade do julgamento que ocorrerá, quando nos tornamos conscientes de tais catástrofes que ocorrerão. Entendemos o grande custo da salvação de Jesus para nos poupar do julgamento de Deus. Também entendemos que precisamos espalhar o Evangelho ao maior número possível de almas, para que possam receber a graça de Deus e escapar desta ira. Tendo em mente que algumas pragas afetam apenas os não cristãos, se essas pessoas aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, evitarão alguns desses eventos que ocorrerão no futuro.